Em uma pequena cidade litorânea do Nordeste brasileiro, chamada Maré Alta, vivia uma família aparentemente comum. A matriarca, Isabela Moreira, era uma mulher de 40 anos, com olhos castanhos profundos que carregavam o peso de segredos não ditos. Ela trabalhava como costureira em uma fábrica local, costurando sonhos alheios enquanto os seus próprios se desfaziam como linhas soltas. Seu marido, Rafael Santos, era pescador, um homem rude moldado pelas ondas impiedosas do mar, que voltava para casa cheirando a sal e a raiva contida. E no centro dessa família estava Sofia, a filha única de 16 anos, uma menina de cabelos cacheados como as ondas da praia, com um sorriso que iluminava o dia, mas olhos que escondiam sombras. Sofia era o orgulho de Isabela. Desde pequena, a garota demonstrava uma inteligência afiada, sonhando em estudar medicina para ajudar os pobres da comunidade. Ela passava as tardes na biblioteca da escola, devorando livros sobre anatomia e biologia, enquanto ajudava a mãe nas costuras à noite. Mas por trás dessa fachada de normalidade, algo sombrio se desenrolava. Rafael, o pai, tinha um temperamento volátil, agravado pelo álcool que consumia após as pescarias fracassadas. As brigas eram frequentes, e Isabela, temendo o pior, sempre se colocava entre o marido e a filha. Ele não é mau, Sofia. É só o mar que o deixa assim, justificava a mãe, com voz trêmula, enquanto limpava os hematomas no próprio braço. Tudo começou a desmoronar há 2 anos, quando Sofia tinha 14 anos. Uma noite chuvosa, Rafael chegou em casa mais cedo, embriagado e furioso com uma rede rasgada que o deixara sem peixe. Isabela tentara acalmá-lo, mas ele a empurrou contra a parede. Sofia, que assistia tudo da porta do quarto, correu para defender a mãe. "Pai, por favor, para", gritou ela, com voz infantil ainda. Mas Rafael, cego pela raiva, virou-se para a filha. O tapa veio rápido, ecoando como um trovão. Sofia caiu no chão, o lábio sangrando, os olhos cheios de terror. Isabela se jogou sobre ela, chorando: "Não toca nela, Rafael. Ela é só uma criança." Ele parou, murmurando desculpas vazias, e saiu cambaleando para a rua. Naquela noite, Isabela jurou para si mesma que protegeria Sofia a qualquer custo. Mas o medo a paralisava. Como denunciar o marido em uma cidade pequena, onde todos se conheciam e o machismo era lei não escrita? "Se eu falar, ele perde o emprego, e nós perdemos tudo", pensou ela, enquanto aplicava gelo no rosto da filha. Sofia, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Mãe, promete que isso não vai acontecer de novo." Isabela prometeu, mas no fundo, sabia que era uma mentira. As agressões continuaram, sutis no início, xingamentos, empurrões, olhares que feriam mais que punhos. Sofia se fechava em si mesma, seus sonhos de medicina se tornando refúgio para a dor. 1 ano depois, o pior aconteceu. Sofia começou a namorar Lucas, um garoto da escola, filho de um professor local. Lucas era gentil, com olhos verdes como o mar calmo, e via em Sofia uma força que ela mesma duvidava ter. Eles se encontravam na praia ao pôr do sol, onde Sofia confidenciava pedaços de sua vida. "Meu pai, ele não é como o seu", disse ela uma vez, hesitante. Lucas a abraçava, prometendo estar sempre ao seu lado. Mas Rafael descobriu o namoro. Enfurecido, acusou Sofia de ser uma vadia como a mãe dela. Naquela noite, ele a trancou no quarto, gritando ameaças pela porta. Isabela implorou, mas Rafael a arrastou para a sala, onde a espancou até ela desmaiar. Sofia ouviu tudo: os gritos da mãe, os socos ecoando nas paredes finas. Quando o silêncio veio, ela forçou a porta e encontrou Isabela no chão, o rosto inchado, o corpo imóvel. "Mãe, acorda", chorou Sofia, sacudindo-a. Isabela abriu os olhos devagar, murmurando: "Vai embora, filha. Corre para a casa da tia Clara." Mas Sofia não foi. Em vez disso, ligou para a emergência, mentindo que a mãe havia caído da escada. No hospital, os médicos suspeitaram, mas Isabela negou tudo, com medo de represálias.
Sofia, vendo a mãe sofrer em silêncio, decidiu que aquilo tinha que acabar. Mas como? Ela era só uma menina. Os meses seguintes foram um inferno disfarçado. Rafael prometeu mudar, jurando sobre a Bíblia que nunca mais tocaria nelas. Isabela acreditou, ou fingiu acreditar, por amor à família. Sofia, porém, carregava o trauma como uma ferida aberta. Seus notas na escola caíram, e ela começou a se isolar. Lucas tentava ajudar, mas Sofia o afastava, temendo que ele se machucasse. Eu não mereço você, dizia ela, com voz quebrada. Uma noite, sozinha na praia, Sofia contemplou as ondas, pensando em mergulhar e nunca mais voltar. Mas algo a deteve, a imagem da mãe, sozinha e vulnerável. A virada veio de forma inesperada. Na escola, Sofia conheceu Gabriela, uma nova professora de literatura, uma mulher forte de 30 anos, com cabelos pretos longos e um passado de ativismo contra a violência doméstica. Gabriela notou as marcas sutis no braço de Sofia e a convidou para conversar após a aula. Você não está sozinha, Sofia. Eu já passei por isso, confessou Gabriela, revelando sua própria história de abuso na infância. Sofia, pela primeira vez, desabou. Contou tudo: os tapas, as noites de terror, o silêncio cúmplice da mãe. Gabriela a abraçou, prometendo ajudar. Vamos denunciar. Ninguém merece viver assim. Com o apoio de Gabriela, Sofia convenceu Isabela a ir à delegacia. Foi uma noite longa, cheia de lágrimas e medos. Isabela, tremendo, relatou anos de agressões. Sofia, ao seu lado, acrescentou detalhes que a mãe omitia. A polícia agiu rápido. Rafael foi preso naquela mesma madrugada, gritando insultos enquanto era algemado. A cidade de Maré Alta ficou em choque. Vizinhos que sabiam, mas calavam, agora fingiam surpresa. Como ninguém viu, cochichavam nas feiras. O julgamento foi um turbilhão emocional. Rafael negou tudo, alegando que eram brigas normais de família. Seu advogado pintou Isabela como instável, e Sofia como uma adolescente rebelde. Mas as provas eram irrefutáveis: laudos médicos, testemunhas como Lucas e Gabriela. Sofia subiu ao banco de testemunhas, com voz firme apesar do tremor nas mãos. Meu pai me bateu. Bateu na minha mãe. Ninguém nos protegeu por anos. Mas agora, a verdade vem à tona. O juiz, um homem idoso com olhos compassivos, condenou Rafael a 8 anos de prisão por violência doméstica agravada. Após o veredito, Isabela e Sofia se abraçaram no tribunal, chorando lágrimas de alívio misturadas à dor. Me perdoa, filha. Eu falhei em te proteger, sussurrou Isabela. Sofia a apertou mais forte. Você me salvou, mãe. Nós nos salvamos. Elas se mudaram para uma casa pequena na periferia, com a ajuda de uma ONG indicada por Gabriela. Isabela começou a trabalhar em um ateliê de costura cooperativa, onde mulheres vítimas de violência se apoiavam mutuamente. Sofia, com o trauma ainda fresco, mas com esperança renovada, voltou a estudar com afinco. Lucas permaneceu ao seu lado, provando que o amor verdadeiro cura feridas. Anos se passaram. Sofia se formou em medicina, especializando-se em atendimento a vítimas de abuso. Ela abriu uma clínica gratuita em Maré Alta, ajudando mulheres como sua mãe. Isabela, agora avó de uma netinha chamada Clara, em homenagem à tia que as acolheu, contava sua história em palestras, incentivando outras a quebrar o silêncio. Ninguém protegeu minha filha, até que nós mesmas nos protegemos, dizia ela, com voz poderosa. A verdade, outrora escondida nas sombras da casa, agora iluminava vidas. Sofia, olhando o mar ao amanhecer, sentia paz. O passado doía, mas o futuro brilhava como o sol nascendo sobre as ondas. E assim, em Maré Alta, uma família renasceu das cinzas da dor, provando que o amor e a coragem podem vencer qualquer tempestade. 10 anos haviam se passado desde o dia em que Rafael foi condenado, e Maré Alta parecia ter encontrado uma calmaria merecida. Sofia Moreira Santos, aos 26 anos, era agora uma médica brilhante e dedicada,
à frente da Clínica Esperança, um refúgio gratuito para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Seus cabelos cacheados, agora mais longos e presos em um coque prático durante o trabalho, ainda capturavam a luz do sol nordestino. Seus olhos castanhos, profundos como os da mãe, refletiam não só a dor superada, mas uma determinação inabalável. Casada com Lucas, o namorado que se tornara seu porto seguro, ela era mãe de Marina, uma menina de 5 anos com olhos verdes herdados do pai e uma curiosidade infinita pelo mundo. Isabela, com 50 anos bem vividos, era o coração pulsante da clínica. Avó amorosa, ela passava os dias entre consultas voluntárias, grupos de terapia com costura, onde mulheres transformavam retalhos em roupas novas, simbolizando renascimentos, e brincadeiras com Marina. A vida nos deu uma segunda chance, e eu não desperdiço um minuto, dizia ela, com um sorriso que iluminava o rosto marcado por linhas de resiliência. Rafael permanecia preso, e as poucas cartas que enviava eram devolvidas sem leitura. A família reconstruíra tudo, uma casa acolhedora perto da praia, amigos leais como Gabriela, que agora liderava uma rede estadual de apoio a vítimas, e uma rotina de paz que parecia inquebrável. Mas o destino, caprichoso como as marés, trouxe uma onda inesperada. Em uma manhã ensolarada de dezembro, Sofia recebeu uma ligação oficial da penitenciária: Rafael seria liberado por bom comportamento e progressão de regime. Metade da pena cumprida, redução automática. Impossível, exclamou Sofia, o telefone tremendo em sua mão. Ele quase destruiu nossas vidas. O delegado local, um antigo conhecido, confirmou: a lei era impessoal, e não havia como impedir. A notícia caiu como uma bomba na pequena cidade. Vizinhos que aplaudiram o julgamento anos antes agora sussurravam preocupados nas padarias e feiras. E se ele voltar com raiva? Homem como ele não muda. Sofia passou noites em claro, revivendo flashes do passado, os tapas, os gritos ecoando nas paredes, o cheiro de álcool misturado ao sal do mar. Marina, sensível como uma esponja, notava a tensão. Mamãe, por que você abraça tão forte à noite? Sofia respondia com beijos: porque te amo demais, meu anjinho. Isabela foi a primeira a agir com firmeza. Não vamos esperar o pior acontecer de novo. Vamos nos proteger antes. Com o apoio de Gabriela, elas solicitaram imediatamente uma medida protetiva ampliada, proibindo Rafael de se aproximar da família, da clínica ou até de mencionar seus nomes publicamente. O juiz concedeu na hora, impressionado com o histórico. Rafael chegou à Maré Alta em um ônibus poeirento, mais velho, magro, com cabelos grisalhos e um olhar vazio que misturava remorso e ressentimento. Alugou um quarto simples no outro lado da cidade, arrumou um emprego como ajudante em uma barca de pesca e jurou à assistente social: quero só paz. Ver minha filha de longe, talvez conhecer a neta um dia. Mas o vício da obsessão não se cura facilmente. Os primeiros sinais foram sutis, quase imperceptíveis. Uma carta anônima na caixa postal da clínica: eu mudei. Deus me perdoou. Perdoem seu pai. Sofia reconheceu a letra trêmula imediatamente. Queimou o papel no quintal, mas o medo se instalou como uma névoa fria. Depois vieram as flores, rosas vermelhas deixadas na porta de casa, com bilhetes: para minha Sofia e minha neta que nunca vi. Lucas, protetor como sempre, instalou câmeras de segurança e alertou a polícia. Uma tarde, enquanto Sofia atendia uma jovem mãe com o filho no colo, uma história que ecoava a sua própria, ela olhou pela janela e o viu. Rafael, parado do outro lado da rua, encostado em um poste, fitando-a fixamente. O tempo parou. O estetoscópio escorregou de suas mãos, o coração acelerado como nos pesadelos de infância. Ele está aqui, sussurrou ela para a enfermeira, que chamou a polícia discretamente. Quando os agentes chegaram, Rafael já havia desaparecido na multidão da praia. Os incidentes escalaram. Ligações mudas à noite, passos ouvidos no quintal, sombras vistas nas janelas. Marina começou a ter medo do escuro, perguntando se o homem mau viria pegá-la. Sofia,
vendo a filha sofrer o mesmo terror que ela conhecera, decidiu que o silêncio não era mais opção. Chega! Vamos transformar isso em força para todas. Com Gabriela à frente, elas lançaram uma campanha poderosa, Maré Alta contra a Impunidade. Palestras na praça, rodas de conversa nas escolas, uma petição online que coletou milhares de assinaturas em dias. Mulheres atendidas por Sofia na clínica vieram a público, contando suas histórias. Se o agressor da doutora Sofia foi solto cedo, o que impede o meu de voltar amanhã? Questionavam elas em vídeos emocionantes compartilhados nas redes. Até jornais regionais cobriram: cidade litorânea luta por leis mais rígidas contra a violência doméstica. A mobilização tocou o coração da comunidade. Homens participaram, professores levaram o tema para as aulas, o prefeito prometeu verbas para abrigos. Uma grande manifestação tomou as ruas de Maré Alta, com centenas de pessoas carregando faixas: justiça plena para as vítimas, bom comportamento não apaga o trauma. Rafael, vendo-se isolado, antigos amigos o evitavam, o patrão o dispensou após reclamações, afundou novamente no álcool. Uma noite chuvosa, embriagado e desesperado, violou abertamente a medida protetiva. Escalou o muro da casa de Sofia e bateu furiosamente na porta: abram! Eu sou o pai. Quero ver minha neta. Vocês me devem isso. Lucas segurou Marina no quarto dos fundos enquanto Sofia ligava para a emergência. Isabela, com uma coragem que surpreendeu até a si mesma, abriu a janela e gritou: você perdeu todos os direitos no dia que levantou a mão para nós. Vá embora antes que seja tarde. A polícia chegou em minutos, sirenes cortando a noite. Rafael resistiu, xingando e chorando: elas roubaram minha família. Eu só queria pedir perdão. Foi algemado à força e levado para a delegacia. No dia seguinte, o novo julgamento foi rápido e implacável. Sofia testemunhou com voz serena, mas olhos flamejantes: ele não aprendeu. O terror que causa é o mesmo de 10 anos atrás. Minha filha não crescerá com medo dele, como eu cresci. Evidências das violações, câmeras, testemunhas, bilhetes, selaram o destino. O juiz revogou a progressão de pena, adicionando anos extras por descumprimento e ameaça. Rafael voltou para a prisão, dessa vez sem perspectivas próximas de liberdade. A vitória foi coletiva. A campanha resultou em uma lei municipal pioneira: monitoramento eletrônico obrigatório para agressores soltos, cursos de reeducação compulsórios e prioridade em julgamentos de violência familiar. A Clínica Esperança recebeu doações que permitiram expansão, um novo ala pediátrica e psicólogos full time. Meses depois, a paz verdadeira voltou. Marina brincava na praia sem medos, Isabela costurava vestidos para o batizado de uma nova paciente, Lucas e Sofia renovavam votos em uma cerimônia simples à beira-mar. Gabriela ergueu uma taça: as mulheres que transformam dor em legado. Anos mais tarde, quando Marina, já adolescente, perguntou sobre o avô ausente, Sofia contou tudo: a violência, o medo, mas principalmente a coragem. Ninguém nos protegeu no início, filha. Mas nós nos protegemos, e hoje protegemos centenas. A verdade sempre vem à tona, e o amor, quando forte, vence qualquer escuridão. Em Maré Alta, o sol nascia mais brilhante, e as ondas cantavam uma canção de esperança. A família de Sofia provara que ciclos de violência podem ser quebrados, não pela fraqueza do silêncio, mas pela força da voz unida.